Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo Descomplicando a Matemática. No vídeo de hoje nós vamos resolver alguns exercícios da matemática básica, das equações até as derivadas de funções. Então a gente vai fazer um apanhado geral, um aulão, que a gente vai passar por equação do primeiro grau, equação do segundo grau, função do primeiro, do segundo grau, falar um pouco de limites e também chegar nas derivadas. Para assistir tudo isso, não esqueçam, gente, de se inscrever aqui no nosso canal para receber quando a gente coloca conteúdos novos como esse, um aulão, uma revisão dessa, é importante. Não esquece de também ativar o sininho de notificações e dar o joinha aí para você receber quando a gente colocar novos vídeos. Beleza, gente? Principalmente, se vocês tiverem dúvidas, comentem. E agora, bora lá pro vídeo. Então o nosso enunciado agora vai ser: calcule a derivada da função. Calcule a derivada da função utilizando a fórmula de limites. Bom, nós temos uma fórmula de limites para definir a derivada de uma função, né? Que função é essa, né? Vamos colocar aqui a nossa função. A nossa função será f de x é igual a a 2x ao quadrado. 2x ao quadrado, ok? Então vamos lá, a gente tem que utilizar a fórmula de limites. Que fórmula que é essa? Essa fórmula é a seguinte, ó, o limite de uma função y, a derivada de uma função y, ela é dada pelo limite de h tendendo a zero, veja só, da expressão agora f de x mais h menos f de x, tudo isso dividido por h. Essa é uma fórmula, né? Esse h é uma variação em x, né? Uma variação em x na nossa expressão. E aí você tem x mais h menos o f de x, né? F de x mais h menos o f de x. Então vamos lá, vamos aplicar a fórmula. Então, f' de x, vamos colocar assim, né? Derivada de x, ela vai ser igual ao limite, certo? Com h tendendo a zero. Agora vamos escrever a expressão. O nosso f de x, ele é 2x ao quadrado. Então, tanto é que nessa parte eu vou colocar 2x ao quadrado mesmo, né? Nessa parte eu tenho que colocar 2 vezes o x, que é x mais h nesse pedaço, ao quadrado. Isso daqui tudo é o meu x agora, ó. É f de tudo isso, então tudo isso é meu x. Então leia como se fosse 2 ao quadrado, 2x ao quadrado, certo? Então o que vai acontecer? Eu vou ter que distribuir, vou ter que fazer algumas coisas aqui, mas antes, menos, né, f de x, que é 2x ao quadrado. Legal. Embaixo fica o nosso ilustre h, que eu não posso substituir porque h tende a zero. Vocês vão ver que meu esforço vai ser para eliminar esse h. Então veja só, derivada de x, né, f de x, f' de x, é limite, vamos continuar escrevendo o limite, só que agora eu estou resolvendo o limite algebricamente, em vez daqueles métodos que a gente viu agora há pouco. De 2, aí eu vou abrir essa expressão. Isso daqui é um produto notável, né, a soma, o quadrado da soma, então a gente vai ter quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ah, professor, eu não lembro disso. Então você vai fazer isso, ó, x mais h vezes x mais h. Você vai distribuir x vezes x, x ao quadrado. X vezes h é xh. H vezes x é hx. E h vezes h é h ao quadrado. Olha, você vai ter x ao quadrado, h ao quadrado. E aqui no meio, 2xh. Certo? Tá aqui, ó. Beleza, né? Então vamos tirar esse rascunho aqui do nosso caminho. Que a gente não precisa tirar a lousa do caminho, né, professor? Deixa a lousa aí. Bom,
Então, o que vai acontecer aqui? Tudo isso dividido pelo nosso h, não podemos esquecer do menos 2x ao quadrado. Então vamos lá. Esse 2 vai distribuir, né? Ele vai distribuir aqui na expressão inteira. Então vai ficar f' de x, derivada de f, é limite, h tendendo a zero. Aqui em cima fica 2x ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4, então é 4xh, mais, deixa eu colocar esse h coladinho aqui, ó, para não confundir. Aí 2 vezes h ao quadrado dá mais 2h ao quadrado, e menos 2x ao quadrado, sobre h. Pessoal, dá uma olhada, ó. Eu tenho 2x ao quadrado no primeiro termo e no último, só que no último é negativo, então eles se eliminam, se cancelam, né? E aí o que sobra? Expressões que possuem h. Então eu coloco esse h em evidência. Então a derivada da função f é igual a limite h tendendo a zero, e aqui eu vou colocar o h em evidência. H que multiplica 4x mais 2h. Ali tem 2h ainda, né? Mesmo tirando o h em evidência. Sobre h. E aí a gente simplesmente simplifica. É mais uma piadoca. E aqui do lado vai ficar f' de x é igual ao limite h tendendo a zero da expressão 4x mais 2h. Aí você substitui o h, que vale zero, gente. Esse é o momento onde você vai lá e substitui o h. Então você vai ficar com derivada da função e pronto, estamos calculando o limite. Então não escreve mais limite. Joga o zero lá. Vai ficar 4x mais 2 vezes zero. Portanto, derivada da função é igual a 4x. Olha, gente, na fórmula prática a gente aprende que o 2 tomba, multiplica o 2 dá 4, né? E aqui a gente mostrou de onde é que veio isso. Olha que legal, né? É um limite apresentado a partir de... É uma derivada apresentada a partir do limite das funções. Agora vamos ver derivadas de forma prática, né, gente? Também a gente merece um pouco, né? Regrinhas práticas. Mas não pensem que eu vou pegar leve. A gente vai para exemplos... A gente começa com um exemplo de leve, depois a gente já desce o braço. Calcule as derivadas utilizando o método prático. O pessoal também chama de regra do tombo. Nunca vi ninguém cair, não, mas dizem que é um belo de um tombo. Ó, a gente vai começar com uma expressão... vamos começar com uma expressão mais tranquila, mais simples, que vai ser y é igual a menos 5x à sexta. A gente já vai usando propriedades aqui, tá? Mais 2x à quarta, menos 3x ao cubo, mais 7x. Certo? E aí, vamos lá, vamos usar a regra. Ó. Y', como elas são interdependentes, né, esses sinais de mais e menos separam uma expressão da outra, é só aplicar a regra do tombo. Vai ficar menos 5 vezes 6x, 6 menos 1, 5, 6x à quinta. Mais 2 vezes, tombo 4, 4x ao cubo. Menos 3 vezes 3x ao quadrado, que é a derivada de x ao cubo. E mais 7, porque a derivada de uma função de primeiro grau é só a constante. Agora só falta multiplicar, né, gente? Então ficou menos 30x à quinta. Tem gente que já faz tudo isso direto, né? Mais 8x ao cubo, menos 9x ao quadrado e mais 7. Pronto, essa já é a nossa resposta para esse caso. Agora, tem alguns outros casos que eles vão dar, assim, eles vão querer pegar a gente aí um pouco, né? Vamos dar uma olhada em outro caso. Também fazendo um método prático. Tá? Então, ó,
Um segundo caso que a gente vai ter aqui é uma coisa parecida com essa, só que usando frações. Só que vocês vão perceber, quero que vocês percebam, que essas frações elas não têm x no denominador. Elas só têm números no denominador. Pelo menos essas que eu estou colocando aqui agora, né? Existem frações com x no denominador, sim, né? Só que não é o caso dessas, ó. Olha lá, mais 7x sobre 3, sobre o número 3, e menos 5 sétimos. Vamos lá, uma por uma, tá? Gente, trate essas frações como números. Números, assim como a gente tratou os números inteiros anteriormente aqui. Então a derivada de y é menos 2 sextos vezes tombo 6. 6x à quinta. Mais 7 meios vezes quem? 4x ao cubo. Menos 5/27 vezes quem? 3x ao quadrado. Mais 7 terços de x, elimina o x. 7 terços. E, gente, derivada de número, aqui podia ser o número 8, por exemplo, mas é o 5 sétimos, é uma fração. Derivada de número, seja positivo, negativo, inteiro, fracionário, é zero. Eu vou colocar só um mais zero aqui para vocês lembrarem que foi zero, tá? Mas a gente sabe que esse zero nem precisaria, né? Agora, o que vai acontecer? Pelo fato de termos frações nos elementos, a gente vai simplificar eles, ó. Simplifica, aqui o 4 vira 2, e o 2 cancela. O 3 cancela, e o 27 vira 9, certo? Então a gente vai ficar com uma expressão simplificada. Então você tem menos 2x à quinta, 7 vezes 2 dá 14, então é mais 14x ao cubo, ficou 7 vezes 2, né? Aqui, menos 5, e aqui ficou 9 embaixo, então ficou menos 5 nonos. Vou colocar menos 5x ao quadrado, tudo isso sobre 9. Até para manter o padrão que estava antes. E mais 7 terços. E o zero caiu fora. Então tá lá, gente, tá pronta a nossa derivada. Certo? Vamos ver mais um caso? Um caso que complica um pouco pelo fato de ter raiz. Vamos dar uma olhada nesse próximo caso aí. Derivadas por regra prática, hein, gente? Tudo da regra do tombo. Então, ó, y é igual a raiz nona de x à sétima. Tem gente que inventa fórmula para esse tipo de expressão. Eu não gosto muito dessa ideia não, gente. Eu prefiro trabalhar a expressão antes de derivar, sabe? Você pega o y, você vê que eu não pus y'. E a gente trabalha uma regra, ó. Quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Eu tinha aluno que falava assim, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Né? Quem está dentro vai para fora, quem está fora vai para dentro. Esse tipo de coisa, né? Para a gente lembrar. Tá? Aí, x elevado a menos 7 nonos, eu simplesmente aplico a mesma regra. Então, y' vai ser a regra do tombo. Tombo 7 nonos vezes x elevado a 7 nonos menos 1. Só que aí eu sempre recomendo aos meus alunos o seguinte, você vai fazer menos 1, utilize o menos 1 conveniente. O que é um menos 1 conveniente? Ora, se eu tenho 7 nonos, eu vou usar uma fração que vale 1, só que com denominador 9, que é o 9 nonos. Certo? Aí o que vai acontecer? O nosso y', ele vai ser 7 nonos de x elevado a menos 2 nonos. Agora, gente, o que a gente faz no final quando dá um expoente negativo, né? A gente desce ele para o denominador, então vai ficar 7, e aqui embaixo 9x elevado a 2 nonos. Outra coisa que acontece, quando o expoente agora está positivo, mas é fração, volta para a raiz. Então y' é 7, o 9 não está nessa, né? Mas o x está na raiz, então vai ficar x. Aí o que vai acontecer? A raiz vai continuar sendo uma raiz nona, como era no começo, isso é até uma dica. E aqui dentro x ao quadrado. Quem está por cima vai por dentro, quem está por baixo vai por fora. E está pronto. É assim que a gente lida quando é raiz. Mais um caso. Então, o próximo caso
olha só. A gente vai ter uma expressão que é y igual a 2 sobre x à sexta, tá? Bom, para começar eu também vou fazer uma coisa aí na expressão antes de derivar. Eu vou subir esse x à sexta como x a menos 6. E regra do tombo. 2 vezes, aí tombo menos 6, vai ficar menos 6, que multiplica x. Gente, aqui é menos 6 menos 1, né? Tem que diminuir 1. Eu nunca, em nenhum caso eu escrevi, mas nesse eu escrevi porque quando você diminui 1 de um número negativo, ó, 2 vezes menos 6 dá menos 12, né? E quando você diminui esse 1 aqui, ó, menos 6 menos 1 vai dar menos 7. Cuidado com isso, tá? Diminuir número negativo é aumentar seu módulo. Então, y' é menos 12 sobre x à sétima. Ó, pode colocar esse menos aqui na frente da fração. Vamos só reposicionar os elementos aqui, ó. Ó, ficou bonitão. Menos 12 sobre x à sétima. Esse menos do 12, menos com mais do de baixo dá menos, né? Por isso eu pus menos para a fração. Certo, gente? E vamos agora para o nosso último exercício. Vamos lá, o último, hein? Não esqueça aí, se você ainda não se inscreveu no canal, deixa o seu like se você está gostando do vídeo, se ele está te ajudando. Muita gente se preparando para provas. Então, olha só, o último. Y igual a menos 5 sobre raiz quinta de x ao quadrado. Raiz quinta de x ao quadrado. Parece até a resposta do outro exercício, né? Então, o que a gente faz? A gente prepara a expressão. Então, a gente vai fazer assim, ó. Y ainda, né? E aqui você vai escrever menos 5. Espera aí, mais para cá assim. Menos 5. Aqui embaixo vai ficar x elevado a 2 quintos. Né? Essa expressão eu vou subir. Então vai ficar y igual a menos 5x elevado a menos 2 quintos. Como ele foi do denominador para o numerador, mudou o sinal, como a gente fez no anterior, agora há pouco, né? Tá, eu ainda não derivei nada, eu vou derivar agora. Então, ó, y' é igual a menos 5, quietinho aqui, vezes quem? Vezes o menos 2 quintos, vezes x elevado a menos 2 quintos. E lembra a história do 1 conveniente? Ó, menos 1. Quem é o 1 que eu vou colocar? 5 quintos. Aí vai ficar y' igual menos com menos, mais 5 em cima, 5 embaixo, na multiplicação, cancela. Então menos com menos deu mais 2, ó. 2 bonitinho, né? Aí o x vai ficar elevado a 2 negativos aqui, a gente soma, vai ficar menos 7 quintos. E agora é só colocar as coisas no lugar, né? Tá negativo? Desce o x. Ele vai ficar 2 sobre x elevado a 7 quintos. E para a gente finalizar aqui, o nosso y', ele vai ser 2 sobre raiz. Ó, quem está embaixo vai fora, 5. Quem está em cima vai dentro, 7. Certo, gente? Veja, a raiz quinta no começo ou a raiz quinta no final, né? Mudou aí o tamanho do expoente do x. E é isso aí, pessoal. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a atenção, a audiência de vocês. Eu quero pedir para vocês não se esquecerem, se você assistiu até aqui, não se esqueça, gente, de deixar o seu joinha no nosso vídeo, que vai ajudar muito. Apertar o botão de inscrição também, apertar o sininho de notificações, que vai ajudar muito o nosso canal a ganhar relevância aqui no YouTube. Beleza, gente? Até o próximo vídeo. Tchau!